Agora, eu vou te ensinar a trabalhar com gradiente, porque aqui a forma está somente com uma cor. Mas, se eu quiser, eu posso trabalhar com um código que vai me permitir ter mais cores aqui dentro da minha forma. Isso é o gradiente, pode ser tanto linear quanto radial. Ele pode ser aplicado tanto no retângulo, no texto ou em uma linha. Então, o linear, eu vou trabalhar com as cores em um sentido, como o próximo nome diz, né, um sentido linear. As cores, tanto pode, por exemplo, ser na horizontal aqui, as cores vão modificando, né, mudando, por exemplo, nessa direção, pode ser de cima para baixo, pode ser na diagonal, tá? Mas é linear, como se fosse camadas de cores, uma após a outra, tá? E o radial não, depois eu vou mostrar como que o radial é como se eu tivesse um círculo e a partir desse círculo ele fosse gradualmente modificando as cores, tá? Então, para criar um gradiente linear, deixa eu colocar aqui. O comando é create linear gradient. E são 4 parâmetros que precisam ser fornecidos para criar esse gradiente, né? A coordenada x inicial, onde eu vou começar esse gradiente, e também o y inicial, onde vai começar esse gradiente na coordenada y, e as posições finais, onde ele irá terminar, tanto no x quanto no y. O que é importante, ó? Essas coordenadas x e y não estão relacionadas às coordenadas x e y da forma. É a coordenada espacial aqui ao redor, tá? Ele não leva em consideração, não começa aqui, mas sim, você tem que imaginar tudo ao redor dele aqui. Então, isso é importante, porque às vezes você vai criar um gradiente e ele não vai ficar exatamente do jeito que você queria. Mas é que talvez você está trabalhando com os valores aqui, você está pensando em valores aqui em relação à forma, ao invés de pensar espacial, tá bom? Eu vou criar aqui uma constante para guardar esse comando, né, de criar esse gradiente aqui. Vou chamar essa constante de grd e, ctx, né, porque eu estou criando esse gradiente aqui no contexto do Canvas, que eu estou trabalhando, né, e agora sim, create gradient. Eu vou trabalhar com a posição x inicial, começar ele um pouquinho antes, sei lá, 150 do y, e a posição final dele, passar ele desse valor aqui, né? Aqui seria 400, eu vou colocar 500, né? Porque 200 mais 200, eu vou passar ele, vou deixar 150 também no y. E agora, eu vou trabalhar com as cores desse gradiente, né? Eu vou falar o quanto que eu quero que uma determinada cor preencha esse gradiente. Então, vou usar o GTR aqui. Eu vou adicionar o comando color stop. E esse comando aqui, eu preciso passar 2 parâmetros para ele, que é a cor que eu quero que preencha e o quanto que eu quero que essa cor preencha o meu gradiente, tá? Os valores podem ser entre 0 e 1. 0 seria no início e 1 seria no final, né, desse gradiente. Seria 100% desse gradiente, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui no início, ele tenha a cor vermelha, red. E o valor final, eu quero que seja preto. Vou colocar black aqui. Então, em 1, ele vai ter essa cor. Pronto. Então, já configurei as cores, né, desse meu gradiente, onde começa uma ou a outra, tá? E agora, eu tenho que usar o comando para colocar a cor na minha forma, né? Preencher a minha forma com cor. O comando que a gente utilizou anteriormente foi esse aqui, né? Para configurar a cor, né? Fill Style. Só que eu não quero passar uma cor sólida. Eu estou trabalhando com gradiente. Então, é essa cor que eu quero que ele tenha. Viu aqui? Ele já, então, preencheu. Então, aqui é vermelho. E até aqui no final seria preto, né? Posso trabalhar com os valores aqui, modificar também. Por exemplo, quero que comece... Lembra que são as coordenadas, né? Quero que ele comece um pouco antes, lá no 300. Vai ver que minha cor escura, tá vendo? Chegou mais pra cá. Lembrando que o gradiente não é aplicado em relação a esse meu quadrado aqui, esse meu retângulo, né? Na verdade, mas em relação à coordenada espacial. Eu também posso trabalhar com outra direção, que aqui o meu gradiente está na horizontal. Se eu quisesse na vertical, né? Esse gradiente, eu faria modificações aqui, tanto no x quanto no y. Eu vou deixar o mesmo x. Contudo, eu vou modificar esse y aqui, por exemplo, inicial.
Então, ele começou aqui com a cor vermelha, né? Tá vendo? Porque que o X, ele é o mesmo, né? Daqui até aqui ele vai ter a mesma cor. Mas ele tá mudando daqui do topo para a parte inferior. E eu poderia trabalhar também na diagonal. Só modificar aqui os valores. Por exemplo, que eu poderia colocar 200. Ficou muito pouco, né? Vou colocar 300. Aí, dá para perceber que ele tá um pouquinho na diagonal, né? Poderia tentar modificar esse aqui. Dá para perceber um pouquinho. Vou colocar uma outra cor aqui, que eu posso trabalhar com mais cores. Não precisa ser só 2 cores, igual eu coloquei aqui, né? Vou colocar 50 na metade. Então, desse aqui, quero que ele tenha, por exemplo, cor branca. Agora deu para ver bem o gradiente, né? Como que ele trabalha. Deixa eu só colocar aqui. Prontinho. Legal, né? Trabalhar com as cores assim. Então, você pode adicionar quantas cores você quiser. Você faz a distribuição aqui da porcentagem e trabalha aqui as posições, né? X e Y do gradiente conforme você quiser. Eu vou deixar como tarefa, então, você modificar esses valores aqui para você treinar o gradiente, tá bom? Então, eu vou pedir para você parar esse vídeo, treinar, que depois a gente vai fazer o gradiente radial. Agora, a gente vai trabalhar com gradiente radial. Então, eu vou tirar essa cor aqui. E o gradiente radial, ele tem outros parâmetros, ó. É grade, só que agora é radial. Gradiente. São 6 parâmetros. A gente pode imaginar que o gradiente radial é como se eu desenhasse 2 círculos, tá? Então, os 3 primeiros a gente pode imaginar como se eu estivesse desenhando um círculo mais interno, que a cor ali é mais intensa, aquela cor que eu quero que ele inicie. E o segundo círculo é como se fosse um círculo mais externo, né? Que ele já vai, aquela cor já vai se misturando com a próxima, tá? Então, X, o valor, a coordenada X inicial, Y, que eu quero que comece esse gradiente, e o raio desse círculo que a gente pode dizer que é o círculo mais interno. E o segundo é o X final, né, desse segundo círculo, o Y, e também o raio desse outro gradiente, tá? Então, deixa eu modificar aqui. Agora, olha, eu vou deixar isso aqui só como parâmetro, porque quando eu for modificando aqui, ele pode... Ó, vou mexer nesse aqui, mas com parâmetro em relação a este aqui, tá? Então, o primeiro valor aqui, eu vou imaginar que eu quero que esse comece mais ou menos no meio. Então, ele tem 200 no X, mais 200 de largura, né? Então, o total aqui é 400. Então, aqui 200, se esse valor aqui é 200, eu posso imaginar que o meio aqui é 100. Então, 200 mais 100, eu posso começar ele com 300. A mesma coisa no Y aqui. Então, imaginar aqui começa com 100 e também ele tem 100. Né? Então, dá 200. Então, vamos imaginar que esse aqui tem 100, a metade dele é 50. Então, 100 mais a metade, que daria 150. E eu vou colocar um raio pequeno ali. Eu acho que eu vou colocar um raio de 10. Agora, o segundo, tá? Eu vou colocar ele um pouquinho mais pro lado. Então, eu vou colocar, por exemplo, 320, por exemplo. O Y também, chegar um pouquinho mais para baixo. Por exemplo, 160. E o raio, colocar um raio maior, 60. Deixa eu apagar esse aqui. Vamos ver como ficou. Aqui eu esqueci de colocar radial, né? Viu? Não sei se dá pra perceber, mas aqui... Olha, tem como se fosse um círculo pequenininho. E o outro, como se fosse outro círculo, né? O segundo, como eu falei, né? Você pode modificar. Por exemplo, se eu mexesse nessa segunda posição do X, eu vou colocar... Tá vendo que o círculo ele tá mais para esse lado? Eu vou modificar, vou diminuir, em vez aqui ser 300, eu vou colocar, por exemplo, 290. Viu? Agora, ele termina, né, o X aqui para cá. Quando ele começa o segundo círculo, né? Poderia mexer no raio,
colocar ali 20 desse interno, tá vendo? Eu não sei se dá para perceber, mas aqui ele ficou maior, essa bolinha aqui. Poderia aumentar esse aqui, por exemplo, a 100. Esse é o segundo raio. Você vai ver que ele vai passar, tá vendo? Ele ocupou um espaço muito maior. Então, você pode trabalhar com essas propriedades aqui para você deixar do jeito que você quiser, né? Também pode trabalhar com outras cores aqui também. Por exemplo, eu vou só diminuir aqui para voltar a 60. E aqui, por exemplo, vou colocar 0.7 a cor. Deixa eu ver se ela fica legal. Aí, dá pra perceber também, né? Você pode trabalhar com outros gradientes de cores ali. Então, ele começa com vermelho, vai passando por amarelo e até chegar no preto. Aqui seria como 100%. Então, vou deixar de tarefa para você fazer essa atividade e modificar esses parâmetros aqui para você observar o que acontece. E eu te vejo então no próximo vídeo.